Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Eu vou muito bem, obrigado. Até porque eu passei a última 2 semanas com o Hi-Fi Man Area Organic como fone principal, graças ao Marcelão da banda Yahoo que enviou esse fone tanto para review quanto para venda, tá? Ele vai estar à venda na lojinha do canal. Muito obrigado, Marcelo. E cara, foi um deleite passar esses mais ou menos 10 dias com esse fone, porque o fone é incrível. Eu particularmente uso um Moondrop Para, que tá lá no fundo, vocês não vão conseguir ver, como fone principal já há alguns meses. Acho a sonoridade incrível. E eu vi que é muito interessante comparar o Para com o Organic, porque me parece que o Organic é uma evolução, né, do Moondrop Para. Eles têm mais similaridades do que diferenças, mas o Area Organic segue um caminho que eu ainda não tinha visto vindo dos fones, principalmente da Hi-Fi Man. Bom, começando com um panorama geral em construção, precificação e como ele se comporta na linha da Hi-Fi Man, o Area Organic vem para ser um upgrade do Area, obviamente. O Area que é um dos fones mais emblemáticos da Hi-Fi Man. O Area que para mim já começa a ser um fone high-end. O XS e Ananda você também consegue considerar como high-end, na minha opinião. Isso é muito subjetivo de cada pessoa, mas o Area é onde realmente a Hi-Fi Man bota o pé no chão e fala: não, isso aqui é fone high-end nosso e daqui em diante você vai ter uma qualidade de som entre os melhores fones do mundo. Eu tenho a avaliação completa do Hi-Fi Man Area, é um fone que, cara, dispensa apresentações. Dos fones, headphones que eu já ouvi, é um dos mais corretos, mais detalhados, com um dos maiores palcos, separação instrumental, é um dos melhores fones que eu já ouvi, ponto. E o Organic chega para ser, em teoria, um upgrade do Area, o que faz completo sentido, ele custa mais, atualmente saindo por $1.300, enquanto o Area acho que está uns $700, $800, então é uma diferença significativa em preço. E bicho, falando um pouco da Hi-Fi Man, a Hi-Fi Man é uma empresa muito interessante em alguns aspectos, né? Começando em construção, né? Já começando em construção aqui, a Hi-Fi Man é muito interessante. Bicho, eu fiz bastante review recentemente de Hi-Fi Man, principalmente os TWS, né? E eu fiz um vídeo do TWS 450, não tá na minha mesa aqui. E uma pessoa comentou algo muito interessante, porque o microfone desse TWS em questão é uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida, cara. Parece que eu tô falando dentro de uma lata no fundo do mar, assim. Literalmente é difícil num ambiente sem ruído como esse entender o que eu tô falando com aquele microfone. Mas a qualidade de som dele é impressionante. E um inscrito comentou: cara, parece que a Hi-Fi Man gasta todo o seu orçamento no som e o restante eles não estão nem aí. É uma coxinha e um caldo de cana para fazer a caixa, a construção, e o resto do dinheiro vai todo no fone. Geralmente um fone de ouvido, $1.300, vamos pegar aí, comparando com o Focal Clear MG, que custa mais ou menos isso. A Focal vai fazer uma distribuição desses $1.300, no sentido de que, cara, $300 é marketing, $300 é construção, né? Uma construção muito robusta, bem feita, tudo mais, luxuosa, né? O restante a gente gasta em som, então dos $1.300, uns 600 foi em marketing, construção, o restante em som. Parece que a Hi-Fi Man pega e faz o seguinte: bicho, a gente tem $1.300 para gastar. Vamos gastar 1.250, né, em som. Sobraram $50. A gente gasta aí uns $5 na caixa, porque a caixa desse fone é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. É uma caixa de papelão, a mesma do Hi-Fi Man 400 SE, mega simples, deve custar R$2 para Hi-Fi Man essa caixa. E num fone de $1.300 eles mandam essa caixa. E o restante que sobrou ali, os 40 e poucos dólares, a gente faz a construção do fone. Então a gente tem alguns problemas de construção. Não é um fone mal construído, tá? Mas por $1.300 podia ser bem melhor. Essa é uma das principais características da Hi-Fi Man interessante, é que realmente eles gastam todo o seu orçamento em som. Poderia ter um equilíbrio maior. Eu gosto dessa filosofia de vamos botar toda a grana possível em som para ter, massacrar a concorrência na faixa de preço. A Hi-Fi Man geralmente faz isso, massacra. Vamos. Mas bicho, $1.300. Velho, gasta $1.100 no fone, no som do fone. Né? Gasta uns $100 na construção, transforma isso aqui que é plástico, essas grelhas que são plástico, em metal. Transforma isso aqui, ó, que parece muito madeira, eu achei que era madeira, mas é um material de látex emborrachado. Transforma em madeira de verdade, entende?
Esse garfo aqui é plástico, transforma isso em metal, né? Isso aqui, ó, é muito confortável. O fone, olha só, é lindo pra caramba na sua cabeça, fino. Mas isso aqui, ó, no topo da cabeça é cara, um tecido vagabundo, entendeu? Faz um negócio de couro legítimo, sabe? Bota $100 no orçamento da construção do fone e bota aí uns $20 na caixa. R$100 na caixa, uma caixinha cartonada mais bonita, um unboxing mais legal, né? O cabo é bom, não tem do que reclamar, mas podia vir 2 cabos. Esse cabo aqui pro chinês, cara, não custa $10. Faz um com terminação 4.4, faz uma com terminação 3.5. Então, eu acho isso da Hi-Fi Man. O Aria é bem construído, é bem confortável e tal, mas ele podia ser mais, cara. $1.300 é muito dinheiro mesmo. Essa unidade eu vou colocar à venda por R$6.750. É grana pra caramba, mas é bem menos que $1.300 convertendo, com imposto, com tudo. Então eu tenho isso a falar. Outra característica da Hi-Fi Man, que é muito interessante pra mim, é a filosofia de som. Ela é muito bem delineada na linha de headphones abertos da Hi-Fi Man. Tem os fones fechados, tem os TWS que mudam o som, mas quando a gente fala de fone planar magnético, aberto, Hi-Fi Man 400 SE o mais barato, passando pelo Sundara, passando pelo Excess, Ananda, Aria, depois Aria Organic, HE1000 SE, depois vem o Susvara, enfim, essa é a linha da Hi-Fi Man. Quando a gente fala dessa linha, é muito interessante para mim perceber o quanto a Hi-Fi Man tem consistência. Um Hi-Fi Man 400 SE, para mim, soa igual um Hi-Fi Man Ananda, em curva de resposta de frequência. Só que é um Hi-Fi Man Ananda com esteroides, entendeu? Ele tem mais palco, ele tem mais detalhamento, ele tem mais separação instrumental. Então, quando você dá o upgrade nos Hi-Fi Man, do 400 SE pro Ananda, depois pro Aria, você tem o mesmo perfil de som, aquele perfil neutro frio da Hi-Fi Man muito bem executado, só que vai melhorando aspectos técnicos. Então, para quem gosta do 400 SE, fica muito fácil recomendar o Ananda, muito fácil depois o Aria, muito fácil depois o 1000 SE. E aqui que se encaixa o Organic. O Organic tem uma assinatura sonora diferente dos outros fones da Hi-Fi Man que eu já ouvi. O que eu acho muito interessante, né? E considerando que a gente já falou sobre a Hi-Fi Man, já falamos também sobre a construção, bora falar de som. Se você puder, inclusive, já ir deixando o seu like, se inscrevendo e deixando o seu comentário para ajudar no engajamento, eu fico muito agradecido, porque a gente vai falar detalhadamente do som do Aria Organic. Bom, o Aria Organic me surpreendeu bastante, porque eu recebi ele já esperando... Na verdade, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu não vi reviews do Aria Organic, eu não vi reviews do Ananda Nano. Na verdade, eu vi no lançamento. Só que como esses fones já têm uns 2 anos de idade, eu já esqueci o que eu vi. E quando eu vi Aria Organic, construção em madeira, eu falei, cara, eles vão pegar a sonoridade do Aria, que eu já tenho review, inclusive, caso você queira assistir, e vão deixar ela mais orgânica, né? Faz sentido com o nome, faz sentido com a madeira no fone. Imaginei que ia ser uma assinatura sonora com mais médio grave, menos agudos, mais quente, mais melódica, uma assinatura mais quente, mais orgânica, como o nome diz, organic, sabe? Mas não, cara, eu levei um susto quando eu dei play nesse fone. Eu tava ouvindo Daft Punk, acho que era The Game of Love, que tem um subgrave, quando entra, muito, sabe, muito gostoso, muito bem feito. Daft Punk é muito bem gravado. E eu lembro que eu tava ouvindo ele aqui, fácil de amplificar, inclusive, um fone bem fácil de amplificar, muito mais fácil que o 400 SE, que o Aria original. E quando chegou o subgrave, cara, cara, que isso? Ele tem muito subgrave. E uma reclamação minha, geralmente, nos fones da Hi-Fi Man, é a falta de grave. Tanto subgrave quanto médio grave. A extensão é muito boa, detalhamento, né? Mas falta aquele kick. E, cara, esse bicho aqui tem muito subgrave. Dos fones da Hi-Fi Man foi o que eu ouvi com mais subgraves. Antes tinha sido o HE1000 SE, né? Que é um fone um pouco mais quente. Mas o subgrave do Aria Organic é enérgico. E eu nunca ouvi um fone over-ear da Hi-Fi Man enérgico. Todos são neutros frios. É a primeira vez que eu peguei um fone da Hi-Fi Man e falei, cara, isso aqui é uma sonoridade em V, uma sonoridade enérgica. E falando dos agudos, quando eu achei que os agudos seriam mais calmos, né? Como eu disse, por ser organic, eu caí do cavalo. Ele tem mais agudos que Ananda, que Excess, que Aria. É uma assinatura sonora realmente mais em V, mais enérgica. Os médios recuam
né? A Hi-Fi Man tem médios bem lineares. Cara, a Hi-Fi Man é muito linear com bastante extensão de agudo para os meus ouvidos. E aqui eles foram para uma pegada para os meus ouvidos diferente. Aumentaram muito o subgrave, o fone tem muito mais preenchimento, muito mais impacto. Elevaram uma região do começo dos agudos. Ele continua com aquela extensão toda, aquele arejamento todo que os outros Hi-Fi Mans têm, inclusive mais que os fones mais baratos. Só que ele também tem o começo dos agudos levantados e isso traz muito detalhamento e muita vivacidade para a assinatura sonora. É um fone da Hi-Fi Man que ao invés de ser neutro frio, ele é enérgico. Mas como sempre, bora falar de cada frequência separadamente para a gente entender melhor o que está acontecendo. Graves. Graves realmente foram a região que mais me surpreendeu. Eu esperava a pegada clássica, Hi-Fi Man. E quando ele me deu um soco nos subgraves, eu falei, cara, isso aqui não parece um Hi-Fi Man. Parece que eu estou ouvindo outro planar magnético, um Aeon Flow, um Monolift M1060. Realmente aqueles planares que tem peso pra caramba no subgrave. O Audio Organic tem isso. Cara, ele preenche a música de uma forma muito bonita, muito bem feita. Dá uma profundidade pro som, assim. Além de ter um subgrave muito estendido, são graves com muita textura, muita profundidade realmente com textura, muita velocidade para você ouvir um power metal ou algo assim. Ele não tem muito médio grave, é linear nessa região, então a separação é muito grande. Cara, são, assim, falando de headphone, são um dos melhores graves que eu já ouvi. Eu ainda acho que os graves da Maze são melhores. Eu ouvi o Maze Elite e o Maze Empyrean, que são fones mais caros. Eu acho os graves desses fones melhores. Eu acho o grave do Focal e-Lear, principalmente, melhor em dinâmica, em sensação de impacto. Mas quando você junta tudo, extensão, textura, velocidade, detalhamento, cara, realmente é impressionante o que o Audio Organic faz. Um dos melhores graves que eu já ouvi e consideravelmente melhor que o Audio original para mim. Porque o Audio original já estendia muito bem, ele tinha um pouco mais de subgrave que os outros Hi-Fi Man, mas ele não tinha um subgrave proeminente. Esse cara aqui vai e traz um subgrave proeminente. Isso equilibra muito bem as coisas. Porque os médios da Hi-Fi Man, falando agora de médios, eu sempre julguei eles um pouco finos, né? No sentido de que são bem lineares, as vozes soam um pouquinho finas, né? Com esses subgraves a mais, esse chão a mais para a música, esse chão vem também para os médios. Então, apesar dele ter médios um pouco mais recuados, né, comparado ao Audio original, ele tem médios mais quentes, mais cheios, o que é muito interessante. Esse contraste é muito bem-vindo, ainda mais considerando que agora ele tem mais agudos. Se ele continuasse com médios muito finos, cara, ia ficar um fone estéreo e difícil de você ouvir. Mas esses subgraves vêm e equilibram muito bem. Tirando isso, essa diferença de assinatura sonora realmente dos médios, quando a gente fala de aspectos técnicos, eles são os melhores que eu já ouvi da Hi-Fi Man, junto com o HE1000. Eu ouvi também o HE1000, não lembro se era o SE, não, eu acho que foi o HE1000 versão 1 normal. Mas, cara, esse corpo a mais é muito bem-vindo, então eu acho ele melhor que o Aria, que o 400SE, que o Ananda e afins, nesse quesito, que o XS também. O detalhamento é maior, né, separação instrumental e tudo mais, porque ele é um fone mais caro, é um fone com mais tecnologia no driver dele, é um já topo de linha da Hi-Fi Man. E cara, eu não sei, eu teria que ouvir o HE1000 lado a lado. Eu lembro que o HE1000 era um fone mais musical, com mais médio grave, com o médio mais quente ainda, então eu teria que ouvir lado a lado. Eu imagino que o Audio Organic tem uma pegada mais detalhada nos médios, enquanto o HE1000 tem uma pegada mais quente ainda. Falando ainda nos médios e começando nos agudos, esses médios sofrem bastante interferência dos graves, dos subgraves, que dão esse preenchimento para os médios, e eles sofrem interferência também dos agudos. Como ele tem uma elevação no começo dos agudos, isso acaba interferindo nos médios, ele cai para os médios, então são médios mais detalhados no geral na região das vozes, de acordes de guitarra, de acordes de violão, música acústica fica com mais detalhamento que o Hi-Fi Man Audio original, por exemplo. Jazz, cara, uma das melhores experiências que eu já ouvi foi ouvir Cassiopeia com esse fone. Para quem não conhece, Cassiopeia é uma banda de jazz fusion japonesa, e as bandas de jazz fusion japonesas são bem diferentes do jazz tradicional. É um jazz bem mais experimental, com muito instrumento. Cara, e japonês grava muito bem, cara. Os caras gravam um negócio com capricho, a separação instrumental. Então esse fone traz muito mais informação nos médios para mim.
Pode ficar agressivo porque ele é um fone mais vivo, ele tem mais agudos, né? Ele é um fone mais vivo que os outros da Hi-Fi Man. Ouvindo em volume alto por muitas horas, ele me cansou um pouco, então eu trocava por um fone mais quente, mais musical. Mas para quem gosta de fone vivo e detalhado, ele é realmente... Cara, na faixa de preço, eu não ouvi nada tão bom tecnicamente quanto ele, de headphone. Para mim é muito melhor que um Focal Celestia, é muito melhor que o próprio Meizu Empyrean, que é um fone bem mais caro, perde em tecnicalidades pro Audio Organic. Claro, o Empyrean vai para um som bem calmo, mas ele perde. Então, por conta dessa vivacidade toda, é o fone mais técnico que eu ouvi nessa faixa de preço. Agora, falando de agudos, cara, ele segue a filosofia da Hi-Fi Man. Como eu disse, ele tem um começo de agudo mais proeminente, que traz muito detalhamento e tudo mais. Pra mim não sibila. Ele chegou a sibilar em músicas onde a sibilância é bem proeminente, como a Red do Daniel Lanois, que é uma música que eu testo sibilância porque realmente a forma que ela foi gravada, ela já sibila por si só num fone neutro. Então quando eu vou testar sibilância é bem fácil ela sibilar, e nesse fone sibilou bastante. Então, dependendo da gravação, sibila, mas quando é uma gravação normal, cara, para os meus ouvidos não sibilou, ele tem um controle bem alto desses agudos, são agudos bem proeminentes, mas que são bem controlados. E ele tem toda aquela extensão e arejamento praticamente infinitas de agudo, cara. É muito ar na apresentação, é muito detalhamento. Eu tô jogando agora o Red Dead Redemption 2 novamente, jogão. E o Red Dead Redemption 2, eu acho que até hoje foi o jogo melhor gravado que eu já ouvi, cara. É um negócio impressionante, por exemplo, quando você tá andando a cavalo e conversando com alguém também a cavalo e tá perto, cara, você sente o som bem perto, e se você para o cavalo, o cara vai pra frente e o cara vai começar a gritar pra você ouvir ele, e você vai ouvir que o som tá vindo de um grito distante naquela direção. Bicho, o que a Rockstar fez com esse jogo em tratamento de som é um negócio abismal. E eu tô jogando com o Audio Organic, né? Porque é o fone que tá aqui, é o fone que eu tô usando plugado no meu amplificador como fone principal. É bizarro, cara. A imersão, quando tem explosão, esse subgrave vem. A direcionalidade de cada som é impressionante. Tanto palco em lateralidade, quanto profundidade, quanto altura. É um palco muito alto. Geralmente os fones têm um palco aqui na altura dos seus olhos, mais ou menos, onde você ouve... tem algo aqui, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Não, cara, esse Hi-Fi Man bota as coisas aqui em cima, lá embaixo, lá nas suas costas. São agudos de cair o queixo, transparência, detalhamento, os melhores que eu já ouvi nessa faixa de preço. Só que assim, é um fone agressivo, como eu disse, ele tem agudo pra caramba, ele tem subgrave pra caramba, é um fone vivo pra caramba. Se você é um cara sensível, ou é um cara que gosta do negócio bem neutrinho, bem quentinho, pode ser um fone que vai te incomodar. Mas se você gosta dessa pegada técnica, cirúrgica, viva, ou até mesmo se você gosta de fones bright, brilhantes, cara, eu acho que é o melhor fone que você pode comprar nessa faixa de preço, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem. E como sempre, eu vejo vocês no futuro. Fui!